E, na verdade, acho que entendendo até o que eu sou e como eu posso me expressar naquele ambiente, trazendo a minha autenticidade, promovendo isso no meu time, dado um cenário diferente também, né? O que o nosso jeito de fazer gestão estimula? Ele estimula a auto-autonomia, o que mais a gente quer, né? Ter alta autonomia e ter autoalinhamento. E aí eu tenho muita inovação e colaboração, né? Porque eu tenho as pessoas com autonomia para executar e fazer o que acharem por bem no dia a dia, só que essa autonomia é guiada através de uma ordem, um alinhamento, né? Uma intencionalidade. Olá, olá! Vamos de novo para mais um episódio e hoje com um tema, uma pergunta. Quais os desafios de fazer gestão? E olha só, não é qualquer gestão. É quais os desafios de fazer gestão de si mesmo e também gestão dos outros. É com essa pegada que a gente vem conversar e eu trouxe hoje uma convidada muito especial. Nós estamos acompanhadas daqui da Caroline Papaléu. A Caroline, ela é engenheira química, é apaixonada por educação e projetos sociais. Ela vive cada dia na busca da melhor versão dela e sem clichê, com o objetivo de ajudar a evoluir a comunidade onde estou inserida, né, onde ela está inserida. E o que brilha o olho dela é aprender e saber que ela está fazendo a diferença. E atualmente ela é head de gestão do iFood. Então está com a gente aqui a Carol Papaléu, Caroline Papaléu. Oi, oi! E aí, Carol? Já fiz aqui tua apresentação, tua mini bio. Adorei. E aí estava esperando tu entrar também para poder compartilhar com as pessoas que é realmente uma grande mulher, né? Ah, É uma querida. pessoa que me encantou. Eu conhecia a Caroline Papaléu fazendo uma fala para todo um grupo de executivos lá no workshop da Gestão do Amanhã, lá junto com o Sandro Magaldi e José Salib Neto. E foi muito especial. Ela deixou todo mundo encantado. E teve uma hora que eu perguntei para o Sandro, Sandro, quantos anos ela tem? Porque parecia assim, eu digo, meu Deus, é alguém que já tem muita senioridade. E realmente ela tem muita senioridade. Mas é uma jovem executiva, uma pessoa que realmente está fazendo muito jus ao que ela coloca aqui como a sua intenção, né, de poder ajudar a comunidade, de realmente ter uma pessoa com brilho no olho, com muita potência. Carol, né, deixa eu fazer com que eu sempre faço essa apresentação nesse primeiro bloco, Sim. lembrando as pessoas que o propósito, o meu objetivo de vida, o meu objetivo com o Mentes que Conectam é fazer com que a gente possa pegar na mão a nossa carreira, pegar na mão a nossa vida. Então, ele tem o pilar na carreira, na saúde e no desenvolvimento financeiro. E aí, por isso, essa pergunta, eu fiz uma provocação aqui, Carol, com o pessoal, quais os desafios de fazer gestão de si mesmo e dos outros? E aí, então, compartilhar um pouco do teu desafio, da tua caminhada, que nesse primeiro bloco a gente aprende contigo. É quase como se nós estivéssemos fazendo aqui uma mentoria. Uma Sim. mentoria coletiva. Está tudo contigo. Guria, obrigada por ter aceitado. Nossa, agradeço demais. Obrigada pela introdução. Nossa, eu tô aqui, ó. Adoro tomar notas das coisas. Já tô anotando um monte de coisinhas aqui que você comentou. Tava aqui de cabeça baixa tomando todas as notas. Adorei a introdução sobre esse questionamento, né, dos desafios de fazer gestão de si e dos outros. E sobre esse ponto que você trouxe de objetivo de vida, de pegar na mão da nossa própria vida. Já me veio uma reflexão de até um projeto que eu fiz durante a faculdade ali, que abriu demais a minha mente. Mas começando do começo, e aí, primeiro agradeço pelo convite, extremamente especial estar aqui com você. Dei uma fuçada em todos os episódios anteriores, já virei inscrita aqui, já favoritei tudo aqui, quero continuar acompanhando, então obrigada pelo convite de antemão. E vamos lhe dar aqui um papo, eu adoro
ir trocando, falando sobre esses assuntos. Simbora conversar. Vou começar me apresentando um pouquinho. Perfeito, essa é a ideia, assim, das pessoas Boa. aprenderem contigo, porque é isso, senão eu vou ficar contando o que eu vi de ti, né? E eu me lembro que foram muitas as pessoas perguntando sobre até o desafio de liderar, sendo uma Uhum, jovem, sendo mulher. Então, mas eu não vou ficar uhum. eu falando de você, né? Então deixa, vai lá. Boa, bora lá. Então, sou Carol, eu tenho 30 anos, fiz 30 anos agora em 2024. Me considero ali do Paraná, Maringá, minha família toda por ali. E sou engenheira química, né? E tudo começou na minha. Tipo, contar um pouquinho aí da minha jornada pessoal, que desencadeou aí na profissional. Eu. Começou pela escolha da minha faculdade. Minha faculdade, eu acabei escolhendo muito por amar matemática através de um professor. E foi fazendo, olha só, eu sempre estudei em colégio público. E aí no segundo, terceiro ano do colégio, eu ganhei uma bolsa num colégio particular. E eu precisava manter aquela bolsa, né? Eu precisava, para continuar estudando ali no segundo e no terceiro ano, eu precisava manter. E eu comecei a me dedicar muito, só que era muito diferente. O número de disciplinas, como as coisas funcionavam, e aquilo me inquietou. Eu falei, não, quero aprender. Acho que foi a época que eu fui. Eu até anotei isso aqui para falar, assim, eu nunca fui a pessoa que tirou a nota mais alta em tudo. Então, aquele idealismo do aluno certinho, que só tira nota alta, eu não sou essa pessoa. Na faculdade, vou contar depois aqui várias coisas que me levaram a me descobrir, a entender muito do propósito da Carol. Mas na época do colégio, eu queria muito correr atrás do prejuízo, sabe? E aí, para você ter noção, já que eu fazia aula de manhã e eu ia à tarde não fazer reforço. Eu fazia aula com a quinta série em diante. Você acredita? No segundo ano do ensino médio. Porque tinham coisas, conceitos, temas que eu não sabia. E quando eu testava fazer simulados ou coisas do tipo, eu via que eu estava muito atrás, provas, eu tinha muita dificuldade. Então, eu corria atrás ali para fazer valer aquele aprendizado que eu estava tendo, agradecer, de certa forma, aquela bolsa que eu estava ganhando. Então, eu queria dar conta. E foi um professor de matemática que me inspirou a fazer engenharia química. Ele tinha começado, parado o curso, e aquilo me despertou, e foi quando eu entrei na faculdade, e foi uma experiência muito boa para mim, o curso como um todo. Mas, diferente do colégio ali, digamos assim, que eu era uma aluna mais dedicada, a faculdade eu aproveitei para entender aquilo que eu tinha vontade de fazer. E aí, uma coisa que eu falo até hoje para o meu time, e para mim mesma eu falava quando eu estava na época da faculdade, o que a gente quer ser quando crescer, né? A gente sempre fica muito com essa pergunta em família, ou se questionando demais em vários momentos da vida. E por vezes eu sabia o que eu não queria. E como a gente desvaloriza, né? O que a gente sabe que a gente não quer. A gente sempre fica buscando o que a gente quer. E hoje eu falo para o meu time, se você já descobriu o que você não quer, você está mais próximo de saber o que você quer. Então, valorize isso. Não trate como uma coisa de, nossa, eu ainda não sei o que eu quero. Mas aí eu sempre trago a pergunta, tá, mas e o que você não quer? Você já chegou em algumas respostas? Nossa, já, não gosto disso, daquilo, não me vejo nisso, nisso, nisso. Eu falo, então, olha que precioso. E foi nessa jornada da minha faculdade que eu quis aproveitar. Então, eu falava poucos nãos, fiz iniciação científica, me envolvi em instituição estudantil, me envolvi em projetos sociais, inclusive o projeto social que tem meu coração, instituição estudantil que tem meu coração, que é a Enactus, que fala sobre empreendedorismo social. Lá fiz projeto de educação com o colégio, Que e, legal. e esse projeto em escola pública, a gente falava sobre o poder de qualquer pessoa ser protagonista da sua vida. Então, era muito essa mensagem que eu queria levar, sabe? Para os alunos ali, que foi de colégio público onde eu cresci, e todo mundo podia mudar sua realidade, ser
transformar a sua comunidade, a sua vida, onde está inserido. E aí, depois disso, enfim, tive os meus sonhos, fui para um estágio numa fábrica. Na sequência, posso entrar mais em detalhes se você achar que vale. Fiz estágio na fábrica, foi muito especial para mim, porque até então eu não tinha tido experiência no chão de fábrica. E eu queria muito saber se esse era um não para mim ou era um sim. E foi uma das experiências mais malucas que eu já tive na vida, assim, de viver realidades muito diferentes de assédio, Nossa, fiquei quase 3 anos no interior do Goiás, depois, né, fiquei 6 meses de estágio, fui efetivada. E meu primeiro gestor, lá na fábrica, quando saiu da empresa, falou: Carol, gostei muito de trabalhar com você. Quando eu estiver em um lugar que eu achar que a sua cara, um fit cultural que é você, vou te ligar e perguntar se você tá feliz. E em 2020 ele me ligou, perguntou se eu tava feliz e me fez uma proposta para vir pro iFood, que é onde eu tô até então. Que Aí há bacana. 4 anos e meio. Deixa eu te interromper e Claro! só para trazer realmente uma coisa que é muito importante dentro da tua fala, quando a gente está. Porque um dos pilares do Mentes Conectam é a carreira. E às vezes as pessoas ficam esperando com que as oportunidades caiam do céu. E isso é algo que me deixa nervosa. A gente conversou sobre isso quando a gente se encontrou e que foi realmente algo que foi muito marcante. E hoje eu estou te conhecendo mais, sabendo mais detalhes. Claro. E aí, quando tu está fazendo essa demarcação, olha que coisa fantástica, pessoal. Ela ganha uma bolsa e aí ela vai estudar na quinta série. Eu fico imaginando tu entrando na turma da quinta série, porque o jovem ou adolescente tem essa vergonha, ele fica louco para ser adulto e dá um pouco tu poder ter essa humildade e essa maturidade, né? Porque isso é uma maturidade, tu entender que tu precisava voltar lá para buscar um conhecimento que estava faltando. Então, quantas vezes a gente vê isso? E daí, assim, para quem está no início da carreira, como é importante se dar conta e pegar carona com essa tua experiência. E quem já está aí com a carreira andando, também, porque às vezes tem coisas que a gente não está compreendendo e a gente fica ali tentando buscar as respostas sozinhos. E lá pelas tantas, tu tem as oportunidades, né, de dar um passo atrás ou de retomar, de poder reforçar alguma coisa. E aí o outro ponto que eu acho que é muito importante também reforçar a tua trajetória, que é isso, quando eu entro então na universidade, eu vou participar de iniciação, eu vou aproveitar todas as coisas ali, né, que estão ao meu dispor. E vou, de alguma forma, também participar dos projetos sociais. Projetos sociais são... É magnífico, porque a gente já está construindo o legado. Tu não vai construir o teu legado quando tu tiver 60 anos. A gente está construindo o nosso legado agora. E é importante se dar conta. Então, assim, só desculpa fazer esse adendo, mas é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que as coisas acontecem por acaso. E esse é o destaque também da gente saber o que não quer. É realmente muito importante, porque às vezes tu fica esperando a resposta. Tem gente que acredita que a escolha profissional é algo que todo mundo sabe o que quer. O percentual de pessoas que desde pequena sabe o que quer é muito pequeno. É muito pequeno. Estou sendo redundante. Total. São poucas pessoas que têm essa resposta desde o início. A maioria vai descobrindo na caminhada. Então, que bacana isso. E aí, tu está há quanto tempo já no iFood? Eu estou no iFood há 4 anos e meio, já vai fazer 4 anos e meio. Entrei aqui em 2020, ali no meio da pandemia. E esse ponto que você comentou, já volto aqui, caso a gente queira falar um pouquinho aqui da minha jornada no iFood. Esse ponto que você comentou de voltar lá, estudar com a quinta série, de reconhecer isso, acho que é esse o ponto de entender o que eu não sou bom, né? Às vezes a gente tem um pouco de medo de parar e refletir sobre isso. E às vezes a gente tem vergonha até de reconhecer pra gente mesmo, né? O que eu tô falhando? O que eu não sou bom? O que eu posso melhorar? Hoje a gente fala isso, eu falo isso direto pro meu time, que o self-assessment ele é extremamente importante. Porque nem sempre você vai ter alguém te trazendo que tem que ser melhor. E ainda mais quando você sobe na hierarquia ou vai tendo mais senioridade dentro de uma empresa, isso fica mais difícil. Você tem que ter uma leitura de ambiente, uma leitura de si e uma leitura do seu time, ela tem que ser cada vez mais completa. Então,
Claro, lá na época, será que eu tinha essa consciência e sabia o que eu estava fazendo? Não, mas eu sabia que eu estava com dificuldade. E eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu vi onde era a minha dificuldade, onde tinha a solução, e aí eu entrava na última fileira lá da aula da quinta série, pedi para o professor, e eu assistia quinta, sexta, sétima, todas as séries ali para resolver o meu problema. Né? Então, aquela inquietude que às vezes a gente deixa passar, ou não para entender o que está me incomodando, que problema eu tenho, e como que eu posso resolver esse problema, né? Isso é extremamente importante, ainda mais quando a gente está nesse começo de vida, de jornada, de carreira, que às vezes a gente, nossa, não tem dificuldade de identificar ali o que a gente está sentindo ou o que a gente precisa desenvolver, resolver para avançar. É importante parar e ter esse assessment, né? Fazer essa avaliação de si. E eu sempre fui uma pessoa que amou colar coisa na parede, escrever, refletir sobre essas coisas. Tanto que aqui eu tenho uma parede de cortiça na minha frente, com um monte de coisinha colada, assim, de coisas que me motivam, que eu gosto, que são reforços, porque eu preciso ter mais aquele direcional, coisas mais sistemática, né? São as sistemáticas e os rituais que nós falamos tanto, né? Quando nós tivemos, quer dizer, você falou assim e trouxe que hoje na empresa, para desenvolver cultura, a gente precisa dos artefatos, precisa dos rituais, a gente precisa disso para a vida. Porque esses signos, esses efeitos que a gente vai fazendo, vai ajudando, porque todo mundo se desmotiva. Né? Ninguém é motivação a pleno o tempo inteiro. Então, a gente tem que criar esses recursos. Né? E como é que foi para ti Pode falar, perdão. Não. E como é que foi para ti sair da indústria? Porque a indústria é uma coisa... a indústria é mais durinha, né? Ela tem mais assim, os processos mais rígidos e tal. E sair para uma empresa de tecnologia, de serviço, como é que, né, de inovação total, como é que foi assim, essa troca de realidade, de cultura? Foi extremamente desafiador. Quando eu, na fábrica, na indústria, quando eu entrei, já foi um choque de realidade. Sair da universidade, ir para a indústria. E sair da universidade e ir para o mercado de trabalho, né? Onde esse meu lugar era este ambiente industrial. E foi o primeiro baque onde eu queria poder ser eu, mas nem sempre o ambiente me permitia ser. Foi aí que eu dei cada vez mais valor à oportunidade de ser autêntico. E aí eu já comento sobre a minha ida para o iFood, que foi quando eu passei a liderar e uma das coisas um dos princípios de liderança que eu carrego comigo é que todo mundo merece, tem o direito de ser si mesmo, de ser autêntico onde está inserido, porque eu vivi um pouco dessa realidade na indústria, de não poder ser eu. E por quê? Porque se eu era educada demais numa linha de produção, era entendido como, tá me dando mole, tem alguma coisa aqui acontecendo. E o número de mensagens em WhatsApp que eu recebia de me convidando para sair, coisas do tipo, era muito frustrante. Então, ali eu precisei ter uma postura mais sisu. Minha mãe sempre falou que eu sou meio brava já, mas eu precisei colocar uma casca em mim. E eu só percebi essa casca quando eu entrei no iFood. E a minha primeira reunião, meu primeiro feedback com o André, querido, meu gestor, acho que eu comentei com você que ele é meu padrinho de casamento. O André, ele me mandou, a gente estava remoto na época, ele me mandou uma mensagem, entrei pelo Zoom, câmera aberta, conversando, tendo a reunião, e ele me mandou pelo meio de comunicação ali que a gente tem. Você vai matar alguém? Melhora essa cara. Eu nem entendi. Eu falei, gente, mas por que, André? Ele falou assim, nossa, você tá com uma cara fechada, sisuda, parece que... Nossa, alguém te fez muito mal hoje. E eu, nossa, não é isso. E eu fui refletindo, gente, por que eu tô assim? Por que eu tô assim? Muito direto ao ponto sempre. Eu já era assim, mas naquele limiar de simpatia e rigidez, digamos assim. Sim. Eu era essa pessoa, direto ao ponto, na rigidez sempre. E aí,
o ambiente me mostrou que não precisava ser assim. E outro ponto que para mim pegou muito foi a possibilidade de falhar. Porque na fábrica, tempo é dinheiro diretamente. Então, até o que era responsável era por toda uma linha de produção, por um ingrediente específico e vários derivados desse ingrediente. E tudo de perda daquilo era minha responsabilidade. Então, tá perdendo muita quantidade, ou seja, Carol, tá perdendo muitos milhões. De onde tá perdendo? A cada hora tá perdendo, a cada minuto tá perdendo. E aí eu ficava lá tentando resolver esse problema. Outra coisa que eu amei, eu amo resolver problemas, assim. Então, ia embora, chegava no trabalho, ficava pensando, meu Deus, onde que tá perdendo? Onde que tá perdendo? Então, tempo era dinheiro, tempo era eficiência, então a gente tinha que ter assertividade e ser rápido e falhar o mínimo. Neste ambiente de inovação, falhar rápido tá certo, mas falhar com frequência, rápido e aprender com a falha é muito mais comum. Então, para mim, foi uma mudança absurda para me adaptar a isso. Tanto que às vezes, as minhas primeiras entregas no iFood, elas não foram entregas boas. Elas foram entregas com qualidade, porém morosas. Porque na indústria, eu preferia ter certeza e agir, resolver, do que ficar testando muitas coisas que não iam dar certo. Então, no iFood, a dinâmica era diferente. Carol, você não precisa checar 10 vezes. Já mostra na primeira. Então, foi Olha que importante, bem diferente. Carol, assim, e por isso que é tão legal a gente ver as realidades e a gente poder compreender. Porque nenhuma das atividades, elas estão descoladas do teu jeito de ser. Que é isso que tu está dizendo. Olha, eu sou simpática, eu tenho energia, mas eu sou uma pessoa que eu adoro resolver problemas. Então, isso é a tua essência, é a tua característica. Agora, antes tu estava num contexto, por óbvio, daí ainda mais jovem, mas estava num contexto onde a falha é isso, ela tem toda uma situação de perda, ela tem um processo realmente que é caro, né? E que hoje as indústrias estão tendo que se repensar também, porque por isso que elas têm, às vezes, dificuldade da inovação. Porque... Total. E aí tu vai para um segmento que é um segmento de inovação, e aí ali tu leva um tempo para poder entrar nessa nova cultura, nesse novo jeito de ser. Porque isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não compreendem por que é tão difícil mudar. Né? E porque, por mais que a gente tenha hoje, eu acho que um mundo que é ágil, e a gente precisa dessas respostas ágeis, nós somos seres humanos. Então, a gente não muda o nosso formato, o nosso jeito de ser, as nossas experiências, as nossas habilidades do dia para a noite. A gente precisa realmente se experimentando, vendo. E aí, tudo isso que tu está dizendo, né? Que tu tem um gestor que está ali te dizendo, não, aqui tu pode. E aí, realmente, tu vai conseguindo ajustar. Quer dizer, hoje, com certeza, na tua área, você continua com esse foco em solução, mas realmente usando essa super habilidade de uma forma diferente, né? Total, com a informalidade, trazendo um ambiente mais seguro, trazendo, enfim, N fatores que deixam até mais fértil a resolução do problema, né? Que é algo que está em mim, não vai sair de mim, mas entendendo aquilo que... E na verdade, acho que entendendo até o que eu sou e como eu posso me expressar naquele ambiente, trazendo a minha autenticidade, promovendo isso no meu time, dado um cenário diferente também, né? Então, acho que esse foi meu maior desafio. E sobre mudança, eu falo que o ser humano é adaptável, né? A gente se adapta a N realidades, N formas, triângulo, quadrado, redondo, círculo. Basta a gente querer. É aquilo que, até trazendo um pouco para o lugar da liderança, eu falo muito aqui para o meu time, minhas diretas falam muito também. Eu não posso querer mais que o meu liderado. Eu não posso querer mais que o outro. Porque eu posso ajudar, mas a pessoa tem que querer se adaptar também. Então, essa mudança, ela tem que estar muito dentro de cada um, né? Da vontade de querer, de fato,
se posicionar, se moldar, porque todo ambiente vai te pedir isso, né? Seja familiar, seja trabalho, um relacionamento. Basta a gente, de fato, estar genuíno naquela relação. E eu falo que o trabalho é uma relação. É uma relação de ganha-ganha e é uma relação que você escolhe fazer a sua intenção ali, né? A minha intenção nessa relação, ela sempre foi muito dar o melhor de mim, porque faz muito parte de quem eu sou. E aí eu acho que tu me dá a bola picando para eu fazer a minha primeira pergunta ali para ti, porque esse foi um ponto que realmente tu traz. E aí eu acho que é bem importante a gente poder entender. Eu acho que tem dois pontos que tu traz na tua fala, que é tu ir para um lugar que é um lugar que valoriza a autenticidade. Então, onde as pessoas podem ser elas mesmas, não tem, porque realmente a indústria ela mudou muito, mas ainda segue. Tem uniforme, a gente tem regras de Sim. equipamentos de segurança. Esses dias eu estava conversando com meu marido e aí eu acho horrível aqueles equipamentos de segurança. Eu acho eles horrorosos, né? Hoje tem uns bem mais bonitos. E aí a gente estava comentando que daí um pouco tem às vezes algumas pessoas que querem comprar os seus e usar os seus que daí são mais bonitos, comprar um mais. Só que existem indústrias que não permitem. Porque tu imagina se Total, e cada faz total pessoa sentido. se cada pessoa quiser usar, daqui a pouco a pessoa pode, porque daqui a pouco vai ter aquele que vai usar o equipamento de segurança de boa qualidade, mas tem aquele que vai usar, né? Enfim, e tem daqui a pouco próprias regras de acordo com o trabalho que está fazendo, enfim. Né? Então, a indústria ela tem realmente esse desafio. Mas ali, então, no momento que vocês estão trabalhando com inovação, um ambiente mais aberto, mais descolado e que dá essa permissão maior para a autenticidade. Mas, Sim, igual, eu acho que tem um ponto que tu está colocando que é a régua alta, né? Porque eu me lembro que você trouxe muito isso, né? E aí eu acho que é essa identificação com o fit cultural. E também essa maturidade que as pessoas têm que ter com a maneira como elas vão conduzir a fazer a sua parte. E esse foi um ponto que eu realmente assim, eu fiquei aquele dia muito te olhando e te ouvindo, porque hoje se fala muito das gerações, a gente fala sobre uma dificuldade de um pouco da gente trabalhar com a cobrança. Então, como que é isso, né? Eu dou espaço para a autenticidade, mas a gente também tem uma cobrança, porque o negócio tem que andar. sim. Então, como é que é Não, lidar com essas ambiguidades aí? não, perfeito. Toda liderança tem o seu estilo de liderar, né? Esses dias eu passei por uma situação do dia a dia de trabalho que eu falei, se fosse a Carol aqui, vamos falar assim, sem crachá, não tomaria essa decisão. Mas a Carol com crachá, ela tem uma responsabilidade a mais, que é colocar em primeiro lugar a empresa que ela está. Então, em primeiro lugar, a empresa que ela está, em segundo lugar, a área como um todo que ela está, em terceiro lugar, a área dela, e em quarto lugar, ela. Então, não é a Carol sem crachá que, em primeiro lugar, pode ser a minha primeira escolha, pode ser o que eu quero fazer. Não. Então, estar nesse cenário enquanto liderança me coloca essas responsabilidades a mais que eu preciso entender. Beleza, a partir dessas responsabilidades a mais que eu tenho, qual que é o meu formato de liderar e, a partir disso, como eu vou agir. E o meu formato de liderar, e cada liderança vai ter o seu estilo, né? Algo que, inclusive, eu me esforço muito no meu time, que é formar líderes autênticos, com o seu jeito de liderar. Não é porque eu lidero dessa forma que a pessoa que eu formar líder tem que fazer como eu faço. Não. Então, cada um tem o seu. O meu formato de liderança é sempre buscando ser melhor que ontem, ter melhores entregas, manter um padrão, não é um padrão, mas tipo, um nível de qualidade que me deixa confortável. E quem está no meu time para mim é muito fácil responder essa pergunta, já que porque quem está no meu time não tem escolha não ser assim. Não tem escolha junto comigo e não é um top-down, é algo co-construído com o meu time.
E hoje eu tenho momentos onde eu explico isso para o meu time, eu falo por quê. Eu trago fundamento, o meu jeito de trabalho. E o time fala, caraca, bora. Saí Caraca! engajado. Saí engajado. E aí eu crio as minhas simbologias da minha régua, que é o quê? Aprendi aí na jornada de liderança. Uma vez eu conversei com um líder que é referência para mim. Eu falei, nossa, meu time tá xoxo, tá morno, e eu não quero isso. Não quero isso. Como que eu posso fazer? Ele falou assim, crie simbologias. Crie símbolos. A promoção pode ser um símbolo, o mérito pode ser um símbolo, o seu reconhecimento para alguém pode ser um símbolo, a demissão pode ser um símbolo. E eu fiz uma mudança no meu time. E eu comecei a trazer essas simbologias. Então, a minha forma de liderar, ela elimina algumas pessoas. Porque podem ser que as pessoas não estão dispostas a se adaptar. Que aí entra naquela adaptação. Eu não posso querer mais que o outro, né? Então, toda liderança tem a sua forma de liderar. E, bom, estudando um tanto de liderança, trocando com pessoas que me inspiram enquanto liderança. Estou há 4 anos e meio aqui no iFood liderando e estou muito feliz com o time que eu estou formando, com os ideais que estou consolidando. E para mim é engraçado esse tipo de conversa, porque até com o meu time, assim, nossa, Carol, estou com essa dificuldade enquanto líder. Eu falei, se imponha. É algo que não funciona para você? Você, enquanto líder, você tem a responsabilidade de resolver este problema. E uma pergunta que eu ouvi esses dias e eu tenho feito bastante para o meu time é: você, enquanto líder, recontrataria com ânimo? Acho que é com ânimo que eu ouvi. Você perguntou outra palavra, mas que traz esse impacto da mesma forma. Você recontrataria com ânimo as pessoas do seu time? Se a resposta for não, você tem decisões a tomar, né? Você tem coisas a resolver. E eu me faço essa pergunta sempre. E pergunto para as minhas lideranças hoje. E aí? Tá satisfeito com o seu time? Você recontrataria essas pessoas com ânimo? E aí tá, deixa eu pensar, Carol, e a gente conversa. Eu tenho uma pergunta que eu Claro. faço com as pessoas que eu acompanho, porque eu trabalho com desenvolvimento de carreiras e desenvolvo muitos profissionais. E uma pergunta que eu faço para pessoas que estão em posição de gestão é muito essa, assim. Primeiro que eu pergunto, bom, qual que é a régua do teu time? Quem são as pessoas que tu entende assim, nota 10 com estrelinha? Quem são as pessoas que realmente assim estão... E aí eu faço uma outra pergunta que é, com quais dessas pessoas você gosta, né, ou gostaria de almoçar? E por que eu faço essa pergunta? Porque o almoço é o teu momento. E é um momento que tu está ali conversando, trocando ideias. E isso é muito importante. Quando tu está no almoço, tu está com alguém que está trocando figurinhas e que, claro que é divertido, que tem o fã. Eu trabalhei muito tempo numa empresa que um dos valores era fã, que é essa alegria. E não era bagunça, era alegria, era ter essa vibração. Mas tu ter essa noção de que tu está conversando com alguém que tu está ali trazendo coisas, contribuindo para aquela pessoa, mas que aquela pessoa também está contribuindo contigo. Existe troca. Quando algumas vezes que eu conversei com o gestor e o gestor me dizia, ou a gestora, ela me dizia assim, na hora do almoço, não. Eu talvez esteja na hora de repensar. Porque Total, não tem prazer e tem que ter prazer nessa relação, tem que ter troca, tem que ter esse tensionamento. Eu ajudo a crescer, e eu cresço junto, né? E quando isso não existe, é papel da liderança trazer isso para a mesa, né? Conversar com as pessoas sobre isso. Eu já tive... Porque um relacionamento, nossa vida pessoal, passa por momentos bons, passa por momentos ruins. E nem por isso você desiste desse relacionamento quando ele vale a pena, né? No fundo, ali para você. Sim. A mesma coisa é a relação de um líder liderado, relação no trabalho. Vai ter momentos bons, terão momentos difíceis, ruins.
Mas você, enquanto liderança, acredita naquilo e vê que vale a pena, não solta a mão. Eu não soltei a mão, por muitas vezes. E não soltaram a minha mão, por muitas vezes. Então, a disposição, a troca aconteceu. E aí, um ponto que eu falei até lá, que eu lembro que você me procurou depois, falou que gostou da frase, né? Que liderar é também desagradar e conviver Sim, bem com isso. sim. Então, se a relação não tá boa, é papel principalmente da liderança puxar e falar, então, nossa relação não tá boa. Por conta de A, B e C, não tá funcionando para mim. XPTO, o que nós vamos fazer com isso? E trazer o elefante para a sala e conversar. Eu adorei o E isso elefante. não é fácil. Isso não é fácil, mas é necessário. Se você não faz, já falei, inclusive, uma vez uma pessoa me pediu para conversar e falou: Nossa, você é bem direta com o seu time, você traz os problemas para serem resolvidos. Eu falei assim: sim. E se você não está fazendo, está falhando enquanto liderança, porque é esperado de você fazer isso. Porque senão, como que o seu time vai melhorar? Se é o seu time, né? Se a sua casa está bagunçada e você gosta da casa organizada, você vai organizar a casa. É o seu time que não está funcionando da forma que você gostaria que funcionasse, quem que vai resolver se não você? Então, é extremamente importante esse posicionamento, saber desagradar. Sempre que eu vou começar um processo de liderança com alguém, formar alguma pessoa líder no meu time, a primeira coisa que eu falo, às vezes é até uma liderança indireta, tá? Esses dias a gente estava passando por isso. Pessoas que não lideram começaram a liderar uma squad de trabalho com os pares, olha só. Aí trouxe um one-on-one comigo, o desconforto. Nossa, não tá funcionando, eu tô puxando tudo, tô fazendo tudo. Eu falei, perfeito. Você já levou o feedback enquanto líder da squad para todo mundo? Ai, não. Falei assim, pois é. Liderar é desagradar. Você tá com disposição para desagradar seus pares? E a pessoa, nossa, que difícil. Muito, muito difícil. Mas necessário. É que é difícil segurar o desagradar. Tá? Porque a gente tem, o brasileiro, Carol, tem a gente tem uma expressão na psicologia que a gente usa, que é a desejabilidade social. É uma palavra bonita, né? Desejabilidade social. Na Sim. verdade, o que significa isso? É essa cultura nossa que o brasileiro tem que ser a pessoa que agrada, a pessoa que fica realmente esperando aceitação, esperando que lhe deem a bandeira verde para que ela possa estar seguindo em frente. Então, isso é muito forte na nossa cultura. Tanto que quando a gente vai trabalhar com empresas europeias, principalmente as europeias, que as pessoas são diretas, elas não dão voltas para dizer um não. Às vezes a gente tem a sensação que a pessoa está sendo agressiva e ela não está sendo agressiva, ela está só colocando. E segurar isso, sabe que essa semana passada, eu tive uma situação que eu precisei fazer isso, né? De poder dar um feedback, poder trazer algumas coisas que não estavam bem. E realmente, porque o que acontece? Quando a gente está falando de coisas desagradáveis, o ambiente não fica uhul. Ele não fica uhul, Sim. né? Ele fica um ambiente mais sério, mais pesado. E a gente sustentar isso e entendendo que isso faz parte, que isso é necessário na vida. E como eu sou mãe, eu já eduquei, por exemplo, na educação eu nunca tive dificuldade de fazer isso com meus filhos, né? Porque realmente tem essa consciência. E filho é uma relação que a gente não tem medo que quebre. E agora, quando a gente está em relações que são relações mais sensíveis, que não tem esse pilar do amor sustentando tanto, a gente fica mais inseguro. Mas é algo que se precisa treinar. Por isso que é tão importante, por isso que realmente, assim, olha, sou tua fã aí, né? Assim, realmente muito legal. Aprendi a sair empolgada com as tuas considerações, porque são coisas que hoje eu estudo e eu quero muito que a gente possa ter esse ambiente mais adulto. Sim. A gente Sim. precisa entrar e ter essa adultez que é poder entender assim, nós temos o tempo de euforia. Eu já te dou a palavra, mas só para poder Claro. destacar, porque o que acontece? Hoje, quando você está falando, né, às vezes as pessoas também estão numa situação, ficou ruim, a relação não está tão próspera, porque daqui a pouco a pessoa pode estar passando por uma dificuldade,
Às vezes o contexto se modifica e tem esse tempo de adaptação. Então, nem sempre nós estamos com o giro a 100. E a gente tem que ter a maturidade, mas igual a importância de reconhecer, compreender e ter espaço de abertura para a gente poder estar conversando e colocando em cima da mesa todos os aspectos que estão acontecendo ali, né? Então, realmente, é muito importante isso. Mas tu ia falar e eu me empolguei aqui. Não, perfeito. Eu que me empolguei, adorei a sua fala e já fiquei com a ansiedade de te complementar. Sem dúvidas, esse ambiente ele só é conquistado através de estímulo de segurança psicológica e um ambiente de confiança. Antes de ter esse lugar de franqueza, esse lugar de transparência, de perspectiva, de conversas adultas, é extremamente importante você ter essa segurança psicológica trabalhada no time. E é uma coisa que eu prezo muito, que está conectada com aquela autenticidade que eu também prezo. Então, todo mundo merece ser autêntico no ambiente que está. Então, você está bem, você está bem. Você está feliz, você está feliz. Tanto que eu tenho alguns slides, assim, que eles são fixos de recados com o meu time. E todo encontro periódico que a gente tem, eu trago nós não seremos alheios com a felicidade ou a dor do outro. Como que eu vou ser alheio no dia a dia de trabalho com a felicidade do outro? Se a pessoa entra super feliz porque realizou um sonho, conquistou alguma coisa, parabéns! Tô feliz por você. A gente não pode ser alheio a isso. E nem a dor. Tô passando por uma dificuldade, tem tal coisa acontecendo na minha vida. Isso tá me impactando. E a gente olhar e falar, então, mas aquela entrega tem que acontecer tal... Não dá. Não dá pra gente ser alheio a isso. E este ambiente promove, na hora necessária, a gente falar dos problemas. Com franqueza, sendo adultos, entendendo que não é atacando a pessoa, não é levando para esse lado pessoal, e sim falando do processo, da entrega, do que pode ser melhor, do desenvolvimento da pessoa enquanto profissional, da carreira que está por vir. Então, ter este ambiente cultivado é super importante. Associado também à inteligência emocional, né, das pessoas. É uma coisa que eu falo muito, que no meu time todo mundo precisa fazer, a gente brinca, né? Terapia em inglês. Ó, a dica aí já tem uma dica aí, pessoal. Dicas práticas, terapia em inglês, extremamente. Mas bem importante, porque eu acho que você está trazendo 2 pontos que são intencionalidade. Uma vez me perguntaram, o que tu acha que é uma qualidade do líder? Numa palestra que eu estava dando, eu faço palestras sobre autorresponsabilidade e flexibilidade emocional, são 2 temas que eu tenho abordado bastante, mas eu estava falando sobre autorresponsabilidade e uma pessoa me perguntou o que eu achava que era característica de liderança que era fundamental. E eu coloquei qualidade de presença. Porque é isso que você está falando. Se eu estou com qualidade de presença, eu estou percebendo que alguém está olhando, que os olhos estão brilhando, que essa pessoa está vivendo uma paixão, que essa pessoa está vivendo, sei lá, conquistou alguma coisa na vida, que está, sei lá, vivendo, porque a gente precisa também celebrar a felicidade. Às vezes as pessoas têm vergonha, se sentem culpadas. Nossa, eu estou feliz, mas tem pessoas que estão infelizes. Não, nós temos que celebrar e ter também essa maturidade de lidar com a vida como ela é. Né? E ao mesmo tempo que nós temos um pouco pessoas que estão celebrando e vibrando, nós temos que acolher a dor. Amei, né, essa tua colocação de criar esse ambiente de segurança para a gente dar espaço e a gente estar atentos às pessoas, porque é comum tu chegar num lugar e como eu sou consultora e eu entro nas empresas, então às vezes o meu olhar não está viciado. E aí eu olho e digo, nossa, aquela pessoa está com uma expressão de dor. E as pessoas, nossa, a gente não tinha nem reparado. Porque está todo mundo anestesiado. Né? E as pessoas estão nesse processo de vamos levando, tá assim, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, sabe? Total. E, Carol, tem um gráfico que você apresentou que eu achei sensacional, que era exatamente sobre... um eixo do gráfico era sobre autonomia e o outro eixo era alinhamento.
E eu achei sensacional esse gráfico, né? E porque eu acho que ele está muito vinculado com isso que nós estamos falando. Um ambiente que não tem autonomia e não tem intencionalidade, não tem o alinhamento, nossa, bagunça total. E aí a gente vê um dos maiores símbolos de doença é quando as pessoas estão amorfa, sem expressão. É essa sensação de tanto faz como tanto fez. Esse anestesiamento. Isso é uma sensação perigosa de depressão, porque ela é silenciosa. Né? Uhum. Aí dá um pouco tem aquele ambiente que dá um pouco tem muito alinhamento, mas né, não tem autonomia. Né? Foi uma coisa assim, né? Se eu fui boa aluna Foi. ali contigo. E, Não, e, eu, e exatamente. eu acho que isso está por trás disso que a gente está conversando aqui, né? Super. É, eu tô até com. Eu até abri aqui enquanto eu tava trazendo esse gráfico. A gente usa muito ele aqui no dia a dia para trazer um pouco do que o nosso jeito de fazer gestão estimula. Ele estimula a alta autonomia, o que mais a gente quer, né? Ter alta autonomia e ter alto alinhamento. E aí eu tenho muita inovação e colaboração, né? Porque eu tenho as pessoas com autonomia para executar e fazer o que acharem por bem no dia a dia, só que essa autonomia é guiada através de uma ordem, um alinhamento, né? Uma intencionalidade. Eu adoro essa palavra. A hora que você comentou de intencionalidade, aqui a gente até brinca, assim, acho que de cada 10 palavras, 8 a gente fala intencionalidade aqui no meu time. Não, mas qual a intencionalidade? Tem que agir com intencionalidade, a gente sempre fala bastante isso. E aí esse gráfico, ele traz um pouco disso, da busca por esse quadrante, né? De alta autonomia com alto alinhamento. Então, tudo que eu vou executar com a minha autonomia plena, ela tá atrelada a uma intenção. Então, eu vou ser muito inovador e eu vou ser colaborativo. E aí o outro, até pegando uma colinha aqui ao lado, é isso que você comentou, do caótico, né? Do ambiente caótico, que é o quê? Eu tenho muita autonomia, então eu vou que vou. Mas eu tenho um baixo alinhamento, então eu estou empreendendo muito, mas com pouca intenção, ou com pouco alinhamento com aquilo que todo mundo está fazendo. Então eu vou causar um pouquinho. Com boa intenção ali, mas eu vou trazer um ambiente caótico, de alguma forma. E o outro é um pouco dessa indiferença que você comentou, né? Sobre essa coisa blasé, essa coisa morna que ela fica e prejudica muito, deixa um ambiente doente mesmo, que é você ter baixo alinhamento com baixa autonomia. E o alto alinhamento com baixa autonomia, nossa, significa que eu dou muito direcional, então é um ambiente autoritário e um ambiente conformado, porque, ou seja, ninguém pode fazer nada fora daquele quadrado. Então, uma ideia nova, não, é isso que tem que ser feito, o meu direcionamento é esse. Então, você É, perde total flexibilidade e possibilidade de agir, né? Você precisa só fazer. Pode e às falar. vezes, não, porque às vezes tem empresas que dizem, não, mas as pessoas não trazem sugestões, a empresa não cria, a empresa está muito no operacional. Sim, mas se eu não estou recebendo, se eu não estou dando espaço para autonomia. E às vezes existe essa crença, e eu queria te ouvir, né, também, porque hoje a gente vê muito, e nas empresas de tecnologia se fala muito sobre isso, empresas de serviços, mas muito nas de tecnologia. Tem que deixar livre, deixa livre. Né? As pessoas têm que fazer. E isso eu acho que é algo que. Eu quero trabalhar numa empresa que eu tenha qualidade de vida. E a qualidade de vida passa por essa autonomia, porque se eu der o alinhamento, eu estou tirando a qualidade de vida, estou tirando a liberdade. Então, me parece que às vezes tem um pouco, nesse momento que nós estamos vivendo, não é só na conta da geração, porque não é só da geração, da tua geração. Eu Uhum. sinto que essa é uma confusão que as pessoas, nós estamos vivendo em função desse mundo ágil, né, desse mundo de mudanças muito severas, e que parece que as pessoas estão perdendo um pouco a mão. Tanto que nós tivemos no Brasil um número de pedidos de demissão gigantesco. Foi realmente assim recorde, o número de pedidos de demissão. E quando nós vamos olhar, muitos das motivações dos pedidos de demissões quando não está bom, eu saio. E isso me preocupa. Tá? Porque, ok, volto a dizer, autonomia, ok a gente Sim. buscar um lugar de realização, mas quando esse número está tão elevado, pode ser que tenha uma luzinha aí piscando para a gente poder pensar se não tem por trás essa visão idealizada
ou às vezes distorcida em relação à realidade. Né? Como é que tu vê isso? Sim. É, por muito tempo, nossa, é pauta de terapia, né? Por muito tempo, eu associei uma boa performance ou as coisas irem bem no trabalho, digamos assim, por, por excesso, por trabalhar muito. E tendo uma régua muito alta comigo, e ao longo. O trabalho, ele ocupa na minha vida um lugar muito importante. Foi um lugar de independência, um lugar de. Eu sempre almejei na minha vida ser feliz e ser eu mesma. E isso me levou a buscar a independência e foi o trabalho que me deu isso. Então, ele ocupa na minha vida esse lugar importante. E por muitas vezes eu associei a não qualidade de vida ou o excesso a uma boa performance ou a manter aquilo de uma forma muito sólida, sabe? Sem riscos. E eu sofri muito. E com terapia eu fui entendendo que, na verdade, não. Eu não precisava dessa qualidade de vida em xeque para ter essa realização, para alcançar algumas coisas. Tanto que acho que eu nem te contei isso. Não tem mais a ver comigo, mas eu tinha uma meta pessoal de ser gerente aos 28 anos. Coloquei Carol de 21, botou isso na cabeça, minha filha, ninguém tirou. Guardei para mim aquilo, toda a liderança minha sabia daquilo. Depois que eu entrei no meu primeiro trabalho, né, que eu vi, nossa, uma galera super nova, cargo alto, sabendo muita coisa, aquilo me inspirou. Eu falei, quero, e tracei esse objetivo para mim. Eu atingi esse objetivo. E hoje eu vejo que essa carreira conquistada ela diz muito menos sobre idade e sobre vivência, desenvolvimento, dedicação sua de forma assertiva do que idade. E aí que mudou para mim. Que o excesso, ele não tá certo. O excesso de trabalho e a falta do equilíbrio com o trabalho, ele diz respeito também diz respeito à maturidade profissional. Eu tenho falado muito isso com o meu time. Eu era imatura profissionalmente no momento em que eu extrapolava e eu colocava em xeque a minha qualidade de vida. Quando eu comecei a trabalhar isso em terapia, em mim e no dia a dia, eu aprendi que para colocar a minha vida profissional e a minha qualidade de vida no mesmo lugar, eu precisava ser assertiva no que eu Que fazia. fantástico. E isso não tinha a ver com horas trabalhadas. Isso tinha a ver com o que eu falava não, reuniões que eu negava, coisas que eu falava que eu não ia fazer, coisas que eu inventei que eu ia fazer e ninguém me pediu, mas eu falei que eu ia fazer. Sabe aquele to-do que Sim. tá lá na tua lista e até você fazer, você fica aflito? A gente fica com aquela aflição dentro Sim. da gente? Às vezes nem é algo necessário ou que gera valor ou que estão te pedindo e a gente fica com aquela aflição. Foi me libertando disso que eu consegui trazer equilíbrio para mim e, pela minha surpresa, a minha performance não mudou ou até aumentou porque eu melhorou porque eu passei a trabalhar com felicidade, vendo propósito no que eu estava fazendo. Não era algo que me machucava, né? Eu até falei para minha terapeuta uma vez, eu falei assim, nossa, parece que só quando eu canso é que eu fico satisfeita. Isso não é normal. Pensar isso, associar o trabalho a isso não é normal. Significa, hoje eu falo para o meu time, significa que você está trabalhando errado e que você não tem maturidade profissional. Então, muito complicada essa pauta. Já tive momentos desse, já passei por burnout, já tive esse momento de conscientização, esse momento terapêutico, esse momento pessoal. E foi essa assertividade que me fez ter consciência que não é o volume, mas é
o correto, que gera mais valor. Tanto que eu tenho aqui na minha frente, ó, ser cirúrgica nas escolhas, tô olhando aqui minhas notas. Ser cirúrgica nas escolhas no que eu foco e no que eu faço. Escolher o que gera valor. Prezar por produtividade consciente. Dizer não. Basicamente é isso. Que fantástico, que coisa boa. Obrigada por compartilhar, né? E aí, de novo, uma atitude importante, porque o que ajudou também a chegar nesse nível de consciência foi essa busca pelo teu espaço terapêutico, né? Que Sim. a gente precisa, de alguma forma, às vezes as pessoas perguntam, né? Todo mundo tem que fazer terapia, como eu sou psicóloga, e eu até coloco, né? Eu não acho que todo mundo tenha que fazer terapia, mas a gente tem que buscar realmente espaços terapêuticos, de autoconhecimento, de ampliação de consciência. Isso é muito importante, né? E a gente vê o quanto hoje eu tenho sido chamada para palestras, trabalhando essa questão da autorresponsabilidade vinculada à saúde mental. Porque daí um pouco a gente começa a ver, bom, esse sintoma está aí e a gente precisa pensar. E eu acho que tu está trazendo aqui também, através da tua experiência, Sim. ações que te ajudaram, né, dentro dessa gestão de uma empresa que está bombando com resultado e que você está junto com a empresa também bombando e tendo resultado. Carol, a gente começa a se encaminhar para o final aqui, o pessoal já mostrou aqui que a gente está, a conversa está super boa, me perco no tempo, então quando as pessoas, o pessoal precisa me Eu mostrar. também. E o mas você até já fez algumas coisas, mas sempre nesse final eu gosto de que possa a minha convidada, o meu convidado, trazer aquele momento, sabe aquele momento de mentoria, que é o aconselhamento mesmo, né? Algumas dicas que você daria para as pessoas que estão vivendo os dilemas, os desafios profissionais. Quais são as dicas da Carol? Dicas da Caroline Papaléu. Boa, perfeito. Acho que trazer o ponto, né? Se você é líder, reflita. Você contrataria com entusiasmo? Coloca no papel, né? Escreve, bota num Word, onde funcionar para você. Mas escreve mesmo, separa aquele tempo de qualidade. Você recontrataria com ânimo, né? Todas as pessoas que você tem no seu time. Que decisão você está deixando para tomar depois, né? Qual é o seu jeito de liderar e o que é aquilo que você aceita, tolera, aquilo que você não tolera. Cria este ambiente de segurança emocional, psicológica, para você ter esse lugar de transparência e franqueza com o seu time. Isso é extremamente necessário. Tem N formas de aprender a fazer isso. Hoje em dia a internet é extremamente fértil, tem chat GPT, tem um monte de coisa que a gente pode se fundamentar, tem podcast, tem livro, tem um monte de coisa. Então isso é extremamente importante. E se você é liderado, muito do que você tem de dor é sua responsabilidade. Nossa, isso... Quando eu me dei conta disso, mudou minha vida. Muda a A vida. minha sobrecarga também é minha responsabilidade. O meu desenvolvimento é minha responsabilidade. Se eu não estou crescendo na minha carreira, na empresa que eu tô, é também minha responsabilidade. E entra naquilo, né? Minha carreira, meu sucesso, minha conquista, meu desejo, independente de qual seja ele, só depende de mim. Que bom e que ruim. E aí bate aquele desespero, mas que bom, né? Cabe a nós fazer aquilo mudar, alcançar aquilo, lutar por. Então, até faço algumas mentorias no iFood, fora do iFood, e as pessoas sempre me trazem, tenho tal ambição, tenho tal vontade. Eu falei, perfeito, então só depende de você. Vamos entender aqui como você se ajuda a chegar lá? Recebo pouco feedback do meu líder, mas nem falo isso para ele. Tô cansada, mas não falo para minha liderança. Não faço um exercício do o que está me consumindo mais, né? Quero parar de fazer tal coisa. Então, fazer essa reflexão é extremamente importante, essa dica que eu deixo. E um livro também que eu, falando até, né, da assertividade, que foi um livro que Nossa, muito engraçado isso. Quando eu estava no momento de cansaço e desespero, que eu virei para um líder meu e falei assim, nossa, que agonia, tô querendo fazer tudo, de tudo, o tempo todo. Abri uma thread de desabafo com a minha liderança. Falei assim, só para você... Porque eu queria esse espaço de confiança. Eu busquei este espaço de confiança. Então,
agi era minha responsabilidade também, então eu busquei por isso. Abri uma thread de desabafo, falei, estou vivendo isso, isso e isso. Aí meu líder me mandou um link de um livro. Aí eu falei assim, aí eu pensei comigo, né, nossa, que legal, tô aqui desabafando, a pessoa me manda um link. Aí eu falei assim, um link? Aí ele falou, um link, esse livro vai te ajudar muito. Lê as primeiras 100 páginas. Eu li. Nossa, foi muito bom pra mim. Chama O Essencialismo, que é você ser essencialista. Você sim vai dormir, você sim vai ter sua qualidade de vida, mas você vai dizer nãos. E minha filha, já que eu comecei a dizer nãos. Então, acho que a maior dica é diga não, com assertividade, mas diga não. Isso não vai te fazer ser menos proativo ou ser menos engajado com a organização, né? Porque senão ele vai estar totalmente dentro do alinhamento e autonomia. Exatamente, exatamente. Maravilha. Carol, olha, deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho que fazer depois pegar os endereços de vocês, porque eu tenho um mimo, né? Que é o mimo do Mentes que Conectam. Bonitinho. Que é uma bolachinha de mel, que uma artista gaúcha faz aqui, a Adriana Morandi, a bolacha dos deuses. Então tem que fazer chegar, que esse é o nosso ritual. Eu estou louca para poder te encontrar presencialmente de novo, aqui em eventos, quando você deixar a gente saber aqui. E para compartilhar com a gente, o teu LinkedIn é Caroline Papaléu, as pessoas te encontram assim. Isso. E no Insta... Isso mesmo. Não sei se você é ativa também no Insta, se tem uma troca, se o Insta é mais reservado. O Insta é mais reservado, pessoal, mas manda lá, eu super adoro trocar. Caroline Papaléu S. O S? S de Siqueira. Ah. Eu posso mandar para você aqui. Então tá, depois manda, daí eu coloco aqui no descritivo. Boa. E aí quando a Carol estava falando, você pode procurar e tem os podcasts, tem o nosso podcast aqui, né? Então que as pessoas possam estar nos escutando e compartilhando, se inscrevendo. Fiquei bem feliz que você começou dizendo que já se inscreveu. Então, de se inscrever, se não é inscrito, e de poder compartilhar com as pessoas essa conversa que foi sensacional. Carol, mais uma vez, obrigada pelo teu tempo, obrigada por você ter me dito sim, e por ter entendido que esse é um tempo de assertividade, realmente é uma colaboração. Super. Muito das pessoas que acompanham o Mentes que Conectam são pessoas que estão no mercado, são pessoas que estão nos RHs das empresas, e então realmente tenho certeza que foi uma conversa muito, muito, muito especial. Obrigada mesmo. Um beijão. Os presentes, obrigada a você. Os presentes da vida. Eu fiquei muito em dúvida. Eu sempre tenho dificuldade de acabar, tá? Eu vou acabando e vou fazendo. Vou terminando e vou voltando. E eu me lembro quando você saiu ali, tinha gente querendo tirar foto e fazendo. E aí eu disse, falo com ela, não falo, converso. Aí eu disse, eu vou botar minha intencionalidade aí. Isso aí. E vou chamar, e vou realmente para a gente poder estar aqui. Obrigada mais uma vez, dá um tchauzinho aí. Obrigada a você. Dá um tchau aí na tela aí para a gente, né, tá se despedindo juntas. E um beijo e até até a próxima. Um beijo, vamos trocando. Adorei te conhecer, que bom que falou comigo, que bom que nos cruzamos. E agora a gente segue trocando bastante aí. Amém. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês também. Lembrem disso, de poder compartilhar com as pessoas. E até a próxima. O próximo vai ser bem interessante. Nós vamos falar sobre maternidade, sobre mulheres, né? Como é que é a função do acompanhamento da maternidade, o retorno para a organização, o retorno para o trabalho, para o seu... Então, vai ser um momento bem bacana também da gente estar conversando. Até o próximo encontro, gente.